Boa noite, amigos. Bom, estou aqui hoje para dar uma dica preciosa para vocês de um filme que tem na Netflix. Então, assim, tipo, fácil acesso para todo mundo, já que hoje em dia a Netflix é a principal plataforma de acesso para filmes que a galera usa aí. Vamos aproveitar que esse filme está na Netflix e a gente não sabe até quando vai estar, porque a Netflix tem uma política clara de excluir os filmes clássicos da plataforma e esse, por enquanto, ainda está. O filme Era Uma Vez no Oeste, um filme de 1968 do Sérgio Leone. É um filme maravilhoso, eu recomendo para todo mundo que vejam agora, o mais rápido possível, antes que a plataforma tire. Estou fazendo essa introdução aqui falando disso, porque realmente nos últimos meses a Netflix tinha alguns filmes clássicos, inclusive de western, tinha Matar ou Morrer, tinha Os Brutos Também Amam, tinha outros filmes e ela tirou da plataforma. Então, esse é capaz dela acabar tirando também. Então, assim, é melhor ver logo para garantir. Bom, eu escolhi falar sobre esse filme porque foi uma revisão, eu fiz uma revisão dele agora, e é um filme que eu sempre gostei, tudo, mas dessa vez eu revi, e eu posso dizer que eu gosto dele cada vez mais, e eu tenho vontade de ver, já estou com vontade de ver de novo, porque é impressionante como esse filme é interessante, como esse filme é bom, e como esse filme cresce a cada revisão, né? É um filme fantástico, tem muita coisa para falar sobre ele, e eu queria só trazer algumas coisas aqui para vocês, para reforçar a dica. Eu não vou tentar fazer um vídeo não muito longo, mas a ideia aqui é realmente reforçar a dica. O Era Uma Vez no Oeste é o filme que acabou mais conhecido do Sérgio Leone, e um dos melhores filmes daquilo que ficou conhecido como spaghetti western, né? Que é, na verdade, nada mais do que um filme de western, um filme de faroeste feito na Itália. Na verdade, os filmes spaghetti western já vinham sendo feitos na Itália desde a década de 50, mas eram filmes de baixo orçamento e de pouca qualidade, ninguém dava muita bola, era uma coisa assim, bem. Com pouca importância. Na verdade, os filmes eram basicamente o seguinte: você filmava na Itália, aproveitava locações na Europa que parecessem com o Velho Oeste americano, e você lançava esses filmes e tentava emplacar no mercado internacional, como se fossem filmes sobre a história americana também, e tudo isso. Só que o ponto de virada disso, na verdade, foi o Sérgio Leone, que nos anos 60 ele lançou um filme que levou o Spaghetti Western a outro patamar de qualidade, né? Que foi o primeiro filme que ele fez do gênero, que foi o filme Por um Punhado de Dólares, que até deu início à trilogia dos dólares. Né? O Por um Punhado de Dólares foi o filme que lançou o Clint Eastwood para o estrelato internacional. Né? O Clint Eastwood era famoso na televisão, nos Estados Unidos, e ele foi chamado para fazer esse filme pelo Sérgio Leone, e acabou fazendo e acabou virando uma estrela, acabou fazendo os outros dois filmes da trilogia dos dólares, que são Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito. Ele fez esses três filmes, virou uma estrela e tudo, a trilogia dos dólares foi muito bem sucedida, e esse filme viria depois do Era Uma Vez no Oeste, viria depois da trilogia dos dólares. Antes de entrar no Era Uma Vez no Oeste, deixa eu só falar um pouquinho sobre como esses filmes eram feitos, falando principalmente do primeiro filme, Por um Punhado de Dólares. Né? Por um Punhado de Dólares foi um filme feito pelo Sérgio Leone na Itália, um filme totalmente despretensioso, ele foi filmado inteiro na Itália, na verdade, assim, foi filmado na Espanha, e em estúdio, né, nos estúdios da Cinecittà em Roma. O Cinecittà é o principal estúdio italiano, né, para quem não sabe, é, e todas as locações do filme são, na verdade, simulações, tanto em estúdio quanto em locações, são simulações da fronteira ali dos Estados Unidos com o México, no final do século XIX, quando o filme se passa, né? Por um punhado de dólares. E Por um Punhado de Dólares acabou virando um caso famoso de plágio, né? Porque o filme é uma cópia descarada, é um remake não autorizado
de um filme do Akira Kurosawa chamado Yojimbo. Eu não sei se vocês conhecem esse filme, quem não conhece também vale a pena ver. A história é idêntica, a única diferença, a história é absolutamente idêntica, só muda o fato de, no filme Yojimbo, ser o personagem do Toshiro Mifune um Ronin, né, um samurai. Ronin é o nome que é dado geralmente, era dado para os samurais que não tinham mestre, né, que chega numa cidade enfim, e aí ele tem duas facções ali brigando, ele manipula aquelas duas facções e acaba, de uma certa forma, resolvendo o problema. Eu não vou dar spoiler sobre o filme, mas é isso, né? No filme do Sérgio Leone, com o Clint Eastwood, o personagem é um pistoleiro, também sem nome, que chega numa cidade, também com duas facções, e, enfim, ele vai resolver a coisa lá do jeito dele. Esse é o roteiro bem simples do Punhado de Dólares. O filme teve um sucesso totalmente inesperado para o Sérgio Leone, um sucesso internacional, fez sucesso nos Estados Unidos, acabou fazendo do Clint Eastwood uma estrela, como eu já disse, mas pelo fato dele ter feito sucesso, todo mundo percebeu que era um remake não autorizado do Yojimbo. E o filme acabou dando um processo, né? E o Sérgio Leone perdeu o processo, o Akira Kurosawa acabou conquistando o direito de ter 15% de toda a bilheteria do filme Um Punhado de Dólares, do Sérgio Leone. Na verdade, o Por um Punhado de Dólares acabou sendo o filme que deu mais dinheiro para o Akira Kurosawa, sabe? Deu mais dinheiro que todos os filmes dele, porque foi um filme de muito sucesso no mundo inteiro, o 15% da renda do filme teve que ser convertida, teve que ser revertida para o Akira Kurosawa por causa desse processo. O filme é realmente, vale a pena fazer essa experiência de ver os dois filmes, porque são realmente idênticos, né? E outra característica interessante para falar desse filme, né, e do cinema italiano em geral, eu não sei se todo mundo sabe, todo mundo está familiarizado, mas o cinema italiano, até os anos 70, o cinema italiano usava muito da dublagem, né, para os filmes, né? Então, em geral, o que se fazia era se gravava os atores, né, normalmente, né, os atores falavam qualquer coisa e depois os atores mesmo ou outras pessoas dublavam esses próprios atores nos filmes, ou seja, o som era colocado depois, as falas eram colocadas depois do filme. Isso sempre foi uma tradição do cinema italiano. Tem muita gente que se incomoda com isso, inclusive vendo os filmes, porque percebe um pouco uma certa falta de sincronia entre o que o autor, entre o movimento dos lábios do autor e o que ele está falando efetivamente, por causa dessa tradição, né? O cinema italiano demorou muito tempo para parar de fazer isso, né? Para adotar o som, as pessoas falando direto no filme. Mas, assim, nos anos 50 e 60 era muito comum dublagem, tá? Não era uma coisa só do cinema italiano, era comum que alguns atores fossem dublados. No cinema de Hollywood também isso acontecia, no cinema britânico. Então, em alguns casos de necessidade, alguns atores tinham que ser dublados. Mas no cinema italiano era todo mundo dublado. No caso, nesse filme, Por um Punhado de Dólares, e todos os filmes do Sérgio Leone posteriores, isso não tinha problema nenhum. Por quê? Porque o Clint Eastwood era americano, né? Falava inglês no filme. E os outros atores, vários outros atores eram italianos, né? Falavam italiano. Então, o filme era lançado na Itália, o Clint Eastwood era dublado por um dublador italiano e os outros próprios atores que falavam italiano dublavam eles mesmos, né? E quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, aí o próprio Clint Eastwood dublou ele mesmo e outros dubladores americanos dublavam os atores que falavam italiano. Então, não tinha problema. Você tinha duas versões do filme, então quem vê o filme italiano ou quem vê o filme em inglês está vendo duas versões originais do filme de igual importância, não tem problema, né? Isso foi assim em todo esse cinema do Sérgio Leone. Depois você teve esses dois outros filmes da trilogia dos dólares, com o Clint Eastwood, né? E depois o quarto filme, que é esse, né? O Era Uma Vez no Oeste, que já não faz parte da trilogia. O Clint Eastwood não quis fazer parte do filme, ele não quis participar, foi oferecido a ele o papel principal. O papel principal acabou ficando com Charles Bronson, e o Sérgio Leone recrutou ainda o Henry Fonda, que era o ator preferido dele, né? Ele sempre quis fazer um filme com o Henry Fonda foi filmar com ele, e a Cláudia Cardinale, que era uma atriz italiana super famosa e super em alta nos anos 60, né? Foi também compor o elenco, né?
Tem outros atores também importantes, o Jason Robards, a Gabriele Ferzetti, que é um ator americano que participou até do filme James Bond 007, a Serviço Secreto de Sua Majestade, enfim. Você tem atores, como eu falei, atores italianos e atores americanos. Essa questão da dublagem vai se repetir aqui. A Cláudia Cardinale, obviamente, foi dublada nesse filme por uma dubladora americana. Não é a voz dela que a gente ouve no filme falando inglês, né? E então, esse filme, Era uma Vez no Oeste, ele foi lançado em 1968, né? Inicialmente não fez sucesso, e eu vou falar um pouquinho de por que ele não fez sucesso, né? E o que nesse filme foi estranho na época para as pessoas, o que foi visto como um defeito, depois, na reavaliação do filme, acabou virando a principal qualidade do filme, né? Que é o ritmo, né? Esse filme ele tem um ritmo bem mais lento do que os anteriores, do que os primeiros filmes do Sérgio Leone, os anteriores. Ele tem um ritmo lento, o ritmo lento é proposital, né? Na verdade, você tem aqui uma introdução, um prólogo, né? Em que você tem ali cerca de 15 minutos de prólogo, em que três personagens que estão ali numa estação de trem, esperando alguma coisa, que você não sabe o que exatamente eles estão esperando, eles estão ali, você não sabe quem são esses personagens, eles não são apresentados, você sabe que são três pistoleiros, eles estão ali esperando alguma coisa essa espera dura uns 15 minutos de projeção. O diretor filma a cara em closes muito, muito próximos dos personagens, às vezes closes que não enquadram nem o rosto inteiro, de coisas muito sutis, de, por exemplo, um deles, uma mosca pousa na boca dele e fica incomodando ele, e ele fica tentando tirar essa mosca, soprando para que essa mosca saia. E no outro tem uma goteira que fica caindo no chapéu dele, e aí aquilo fica incomodando ele, aí tem uma hora que ele pega essa água e bebe. Então você tem 15 minutos mais ou menos disso, né, dessa espera, e eu acho muito interessante ver com muita atenção esses 15 minutos, porque são esses 15 minutos que vão dar o tom do estilo do filme, do estilo do Sérgio Leone. O que o Sérgio Leone vai fazer nesse filme? Que é justamente isso, né? É mostrar a expressão dos personagens de muito perto, mostrar justamente a espera, lidar com a expectativa de quem está vendo o filme. Então, assim, eu acho brilhante esse prólogo. Na verdade, esse prólogo ele vai se concluir quando os três pistoleiros que estavam esperando alguma coisa ali na estação vão ser defrontados com o personagem do Charles Bronson, e aí o filme começa. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou contar o que acontece nessa cena, mas o filme começa aí, né? E aí você começa também a trilha sonora do filme, porque até então você tem um certo silêncio, e aí começa a trilha sonora. A trilha sonora desse filme, para quem não sabe, é do grande Ennio Morricone, que morreu esse ano, inclusive. Até estou fazendo esse vídeo aqui em homenagem. Procurem os filmes com as trilhas sonoras do Ennio Morricone, que são maravilhosos. E esse filme, na minha opinião, é a melhor trilha sonora do Ennio Morricone. A trilha sonora aqui, ela é absolutamente fantástica, é uma coisa realmente incrível, e ela começa nesse momento. O roteiro do filme é bem simples, eu vou tentar falar ele aqui, vou tentar contar, em linhas gerais, um pouco uma sinopse aqui, também sem entrar em spoiler, muito rapidamente. Uma família, bem simples, de um pai e três filhos, é assassinada por alguns pistoleiros, e essa família está esperando, na verdade, a mulher que o pai patriarca da família, que é viúvo, tinha casado sem contar nada para os filhos, era uma espécie de surpresa, e essa mulher estava chegando na cidade, né, uma cidade, na verdade, muito pequena, e esse lugarejo em que essa família mora é um fim de mundo, na verdade, e essa mulher chega ali e vê, na verdade, o cara com quem ela casou e os filhos do cara mortos, e ela assume aquela casa, né? E ali ela vai, enfim, se ver diante dos interesses que acabaram culminando no assassinato, no massacre da família, né? Incluindo o personagem do Henry Fonda, que é o vilão e tudo, essa questão toda. Eu não vou me alongar muito na história do filme, mas eu acho que o que se tem que saber é que basicamente você vai ter um conflito entre essa mulher que vai ter a ajuda de dois pistoleiros, né? E o Henry Fonda,
e outras pessoas, e um empresário também interpretado pelo Gabriel Ferzetti, seriam os vilões e tudo, você vai ter um conflito de interesse, porque depois vai se saber que, na verdade, aquele marido da personagem da Cláudia Cardinale, que é essa mulher que chega, ele, na verdade, comprou aquela estação, comprou aquela terra para fazer uma estação, e ele tinha grandes ambições e tudo, isso a gente vai saber depois no filme, e a coisa vai se desenvolver por aí, porque esse empresário, interpretado pelo Gabriel Ferzetti, teria interesse nesse empreendimento, né? É, e aí você vai ter isso no filme. O filme basicamente isso, e você vai ter esse desenrolar. Né? Agora, o que é importante se falar aqui, no caso desse filme? Né? Para mim, o mais importante é o seguinte: a história aqui, no Era Uma Vez no Oeste, para mim é o que menos importa. Eu acho que esse é um filme para você prestar atenção nos aspectos formais. Ele esteticamente é uma pintura, uma perfeição, uma aula de cinema em todos os sentidos. Porque o que ele faz aqui? Ele faz uma espécie de antologia do gênero western. Ele pega várias características, vários clichês, várias referências de filmes americanos de western, como Matar ou Morrer, Rastros de Ódio, no tempo das diligências, o Shane, né, que depois o Brasil ficou conhecido como Os Brutos Também Amam, vários filmes, né? E também referências. Eu falei basicamente de filmes do John Ford, mas também referências de filmes de outros países, filmes japoneses, por exemplo, como o próprio Yojimbo também, né? Agora o Sérgio Leone já não pode mais esconder que isso foi uma influência para ele. E ele junta tudo nesse filme, embaralhando essas referências, né? E estilizando demais o gênero. Muita gente se incomodou, no caso, porque o filme é muito estilizado. E obviamente, para quem não entrar nesse jogo da estilização do gênero, do filme de gênero, né, vai achar tudo aqui um pouco exagerado. Claro, é exagerado porque é estilizado, tudo de propósito. E é isso que é maravilhoso, na verdade, no filme. E aí você vai ter uma espécie de, com a música do Ennio Morricone, que é impossível descrever com palavras, mas a única coisa que se pode dizer é que você vai ter nesse filme uma espécie de, através da manipulação do ritmo, com a montagem e da música, você vai ter uma espécie de bailado, de balé de western, uma coisa maravilhosa, uma coisa absolutamente única na história do cinema, assim, com essa perfeição única. Eu nunca vi uma coisa feita dessa maneira, porque o Sérgio Leone ele vai filmar principalmente os conflitos, né, entre os personagens, muito usando essa marca, aquilo que acabou sendo uma marca registrada dele, que é de filmar um plano aberto e contrastar com um close. Então você filma, por exemplo, o Monument Valley, que é aquela paisagem que aparece em quase todos os filmes de western americano, e de repente você corta para um rosto, para uma expressão facial de alguém que está ali próximo de um duelo. Entendeu? E aí você vai ter, por exemplo, o duelo final, o confronto final entre o Charles Bronson e o Henry Fonda, o personagem Charles Bronson e o personagem do Henry Fonda, é uma coisa absolutamente genial. Vale a pena ver essa cena, na verdade, é aquela cena que você vai querer ficar vendo várias vezes. Porque tem a música, que é maravilhosa, é o clímax da obra do Ennio Morricone nesse filme, e você tem esse duelo. E só para vocês terem uma ideia de como a música foi importante nesse filme, o Sérgio Leone alongou as cenas em função da música. A música já estava composta, a música estava feita, e ele achou a música tão boa, ele não queria perder nenhum momento da música, e aí, para isso, ele teve que alongar as cenas, para as cenas caberem na música. Então, olha só que coisa interessante, que coisa engraçada, né? Geralmente, a trilha sonora ela vem depois, para compor alguma coisa, né? E aí você adapta a trilha sonora ao filme. Aqui você, na verdade, está adaptando o filme à trilha sonora. Você não quer perder aquela música maravilhosa, e aí você alonga as cenas para que você tenha a música inteira. E aí, nesse alongamento, é que ele vai brincar com essa montagem de intercalar imagens do rosto com planos abertos e girando a câmera entre os personagens, que vai fazer com que, na verdade, isso pareça uma espécie de bailado,
um bailado mesmo, né? Cinematográfico, porque é um bailado totalmente dependente da montagem e do movimento de câmera. Isso é maravilhoso, isso é lindo no filme, né? E aqui também, nesse duelo, vai entrar um flashback no momento certo, que, na minha opinião, é um dos melhores usos de flashback, um dos usos mais perfeitos de flashback, uma das conclusões mais lindas da história do cinema. Infelizmente, essa parte eu não posso contar aqui, porque enfim, seria um grandíssimo spoiler, o principal, né? Mas vale a pena ver o filme com essa expectativa. A conclusão desse filme é uma obra-prima. É uma coisa assim, de cair o queixo. Agora, um conselho que eu dou para quem for ver o filme é que vocês têm que entrar no filme realmente, tentar entrar nesse espírito, tentar não abstrair da história. Óbvio que a história é importante, a história é bem bacana no filme também, mas é saber que vocês estão vendo, na verdade, um filme que é muito mais do que uma mera história de início, meio e fim. Vocês têm que tentar entrar nesse clima, nesse ritmo, que às vezes pode parecer lento, mas se vocês começarem a prestar atenção nos movimentos, nos movimentos de câmera e na música, vocês não vão mais sentir essa lentidão, pelo contrário, vocês vão entrar totalmente nessa brincadeira e vão gostar do ritmo do filme. Porque esse filme é um filme de ritmo. O ritmo aqui é o principal. Quando você consegue entender essa harmonia entre a música e o movimento de câmera no filme, você entra no ritmo do filme e você vê o quanto ele é perfeito, né? O quanto esse bailado, né? Esse bailado com referências do western é absolutamente perfeito. É um filme, na minha opinião, nota 10. Eu adoro esse filme. Foi muito bom rever esse filme depois de tanto tempo. E eu acho que ele foi considerado por muitos um dos melhores westerns de todos os tempos, e é engraçado, né? Porque um western feito por um italiano, um western filmado na Europa. Esse filme foi filmado, só para exemplificar, esse filme ele tem imagens captadas nos Estados Unidos, ele tem filmagens, cenas filmadas nos Estados Unidos, ali no Monument Valley. Então, vocês já devem ter visto, onde tem aquelas montanhas e tudo, é ali norte do estado de Utah, mais ou menos nos Estados Unidos. É um ponto turístico importante e acabou se tornando mais importante por conta dos filmes de western, né? Então você tem dois grandes filmes do John Ford que foram filmados lá, que é o Rastros de Ódio e No Tempo das Diligências. Se vocês pegarem esse filme, vocês vão ver do que eu estou falando. E o Era Uma Vez no Oeste também tem cenas filmadas lá. Mas boa parte do filme é filmada em estúdio, né? Todas as partes internas, dentro da casa da personagem da Cláudia Cardinale, são cenas internas, são filmadas no estúdio em Roma, no Cinecittà, lá em Roma, né? E algumas cenas do Velho Oeste são filmadas no sul da Espanha, como o Sérgio Leone já vinha fazendo nos outros filmes. Então é um filme europeu, é um filme feito em sua maior parte na Europa. E ele acabou se tornando o western mais bem avaliado da história, um dos, né, pelo menos, né, como um grande filme, como uma grande obra-prima. Justamente porque ele é uma antologia do gênero, ele é um filme cheio de referências e é um filme que revoluciona nesse sentido, de criar uma espécie de estilização, estetização do western nesse bailado de montagem e de música e de jogo de câmera que é maravilhoso. Então, assim, eu realmente recomendo muito. Eu acho que vocês deveriam ver esse filme hoje. Vejam hoje, antes que a Netflix tire esse filme do catálogo, porque ela vai tirar. A Netflix não tem uma política de ter filmes clássicos no seu catálogo. Ela vem tirando tudo de bom que tem lá, e esse filme está lá, não sei nem por que ele ainda está. Então é melhor correr para ver, é melhor garantir, vejam logo, porque é muito bom, é maravilhoso, realmente é incrível, tá? É isso aí, a dica era essa. Boa noite para vocês e fiquem todos bem.